presidente de Barra Torres já está aí, ou Já está na escuta. o Garrafa? Ah, já está na escuta? Agostinho, se depender do Garrafa, você não fala nunca mais. Mas não é de hoje vida. isso. Eu tô na cola dele aqui também. Eu acho que há alguma coisa contra você aí. Acho que rachou a equipe. Acho não, eu acho que tenho certeza que rachou a equipe. Bom, presidente Barra Torres, é um prazer falar com o senhor. Bom dia, presidente. Bom dia, Datena, bom dia, Agostinho, bom dia, a imensa audiência da Rádio Bandeirantes, programa do Datena. A Anvisa agradece mais uma vez a oportunidade de eventualmente esclarecer qualquer dúvida aí à nossa população. Muito obrigado. O senhor passa a ser cada vez mais uma pessoa de altíssima importância no cargo que ocupa e que merece ocupar. Eu já fiz uma colocação a respeito do senhor hoje, faço todo dia, que aquela preocupação que se tinha em relação ao presidente da Anvisa por ser um militar, que as decisões seriam tomadas a favor do presidente Jair Bolsonaro, a favor do governo, e que não seriam tomadas à luz da ciência e nem tomadas de uma forma isenta. Isso ficou provado que é exatamente o contrário. Tudo que previam não aconteceu, boa parte das pessoas previa isso, mas isso não aconteceu, e as decisões foram todas baseadas na ciência e naquilo que os resultados científicos apontam para você aprovar ou não determinado produto, que hoje é a vacina. Tá? E a vacina está na ordem do dia. Dentro desse aspecto, e a isenção da Anvisa ficou clara até agora, foi aprovada agora também essa lei que é a primeira da América Latina. Foi aprovado o uso da vacina Pfizer como decisão que não tinha acontecido ainda na América Latina, uma decisão histórica. E ontem o Congresso viabilizou a compra de vacina da Pfizer e de outras que tiverem registro da Anvisa. Tá? E até tem uma declaração do Randolfo Rodrigues que, se o presidente vetar esse projeto, seria um boicote à sociedade. Eu tenho informação segura que o presidente não está ainda certo de que vai vetar ou não esse projeto aprovado pelo Congresso ontem, para a compra da vacina ou das vacinas que venham a ser aprovadas, como foi a da Anvisa, e qualquer outra vacina que venha a ser aprovada para uso restrito no Brasil. O presidente não tem segurança ainda disso. Eu tenho informação que ele vai consultar primeiro o senhor, e essa consulta deve ser feita hoje ainda. Eu não sei se o senhor tem agenda com o presidente, mas ele deve conversar com o senhor. A informação que eu tenho é que ele tem dúvida se aprova o projeto ou não. O senhor tem resposta para isso ou não, presidente Barra Torres? Datena, vamos lá, né? Primeiro, obrigado mais uma vez aí pelas suas palavras gentis. A gente está tentando acertar, viu, Datena? A gente tem consciência de que onde está o ser humano, há a possibilidade da falha, do erro, e a gente todo dia tomar cuidado para não errar e não falhar. Então, passa longe qualquer soberba ou qualquer orgulho, a gente tem sempre que pensar, repensar, rever os atos, enfim, é assim que a gente está avançando. Objetivamente não tenho, pelo menos não há na minha agenda nada com o presidente Bolsonaro hoje. Obviamente, se houver algum tipo de convocação, o dia é longo, né? Isso pode acontecer, mas não temos nada programado, né, nesse sentido. Se houver, é claro que vamos atender, e se houver alguma pergunta, algum pedido de assessoramento, obviamente vamos fazer também. E você pontuou uma coisa muito feliz, se assim fosse, da vacina da Pfizer, o primeiro registro na América Latina. A América Latina, de fato, é um continente magnífico pela sua riqueza humana, pela sua riqueza de recursos. De fato, é um grande continente. Mas, Datena, a aprovação da Pfizer, na verdade, é o primeiro registro das Américas. Então, lá do norte do Canadá ao sul, do Cone Sul ao sul da América do Sul, todos os países, é o primeiro registro. Então, a Pfizer tem um registro de uso amplo do Canadá ao Chile, passando pelos Estados Unidos, pelo México,
pelos belos países da América Central e toda a América do Sul. Então, de fato, é um evento histórico, realmente. Quanto à situação também que você citou muito bem, né, essa medida provisória, que é a 1026, e que ela preserva a capacidade de análise da agência, ela fixa um prazo que consideramos um prazo razoável para analisar o uso emergencial, bota 7 dias úteis, mas aí nós somamos com o final de semana, que nós já não temos mesmo há muito tempo, ficamos aí com 9 dias, que é o período que nós usamos, né, para a Coronavac, a AstraZeneca no modo emergencial. Então eu vejo, eu fico revigorado com esses ares, né, esses bons ventos que estão soprando agora. Nós vemos uma mobilização da Câmara Federal positiva nesse sentido. A própria liderança do presidente Arthur Lira, que nos recebeu na véspera da votação, conversamos sobre esses pontos. Nós temos o relator, o deputado Pedro Westphalen, que também entrou em contato conosco, entrou em contato com a diretora Meiruzzi, com a área técnica que está avaliando vacinas para fazer os ajustes na MP. Ou seja, quando os homens de bem conversam entre si, nós temos que esperar bons resultados, porque a causa é justa, o objetivo é nobre. É uma doença, está causando mal, pessoas estão morrendo. O Brasil aponta um número de 250 mil mortos. O meu respeito, a minha solidariedade às famílias e o meu reconhecimento aos heróis que estão lá na frente, aos motoristas de ambulância, aos padioleiros, aos que fazem a higienização dos hospitais, às auxiliares de enfermagem, aos fisioterapeutas, os enfermeiros, os médicos, enfim. Eu vejo sinais de uma aglutinação de forças muito boa nesse momento. Então, eu fico esperançoso, acho que vamos ter tempos melhores aí muito em breve. Bom, o natural, até politicamente, seria que o presidente não vetasse esse projeto, que ele sancionasse esse projeto. Né? Politicamente, para ele, inclusive, seria bom para 2022, que naturalmente ele vai concorrer à reeleição. Agora, quanto à Anvisa, eu estava pensando aqui com os meus botões, a decisão é estritamente técnica, ela é científica. Esse registro não foi dado com base em outra coisa qualquer. E a colocação de que há dúvida, e eu tenho certeza que há, porque tenho fontes que me informaram que há dúvidas do presidente se veta ou não esse projeto, dúvidas sérias, não é? Que ele está conversando com o senhor, vai conversar com mais gente, vai se aconselhar com mais gente. Mas a parte que lhe cabe é uma parte científica e técnica. O que o governo está contestando, o que o presidente Jair Bolsonaro está contestando, é que o contrato da Pfizer é diferente de todos os outros e faz com que o Brasil assuma o risco de que a vacina causando problemas graves da população possa, por consequência, acarretar problemas graves jurídicos até em tribunal internacional, que a causa pelo contrato seria decidido em tribunal internacional, a causa seria decidida fora do Brasil e não aqui, problemas jurídicos e técnicos e não científicos. Não é? Mas aí vem uma outra dúvida minha. A partir do momento que a Anvisa aprova de forma irrestrita o uso dessa vacina, essa vacina não é uma vacina segura, presidente? Sim, ela é uma vacina segura e se nós formos buscar a Lei 6360 lá atrás, já fica estabelecido e bem definidas as responsabilidades quando é concedido um registro pleno, como é o caso agora. Eu tenho sempre tendo a preocupação de não entrar na seara que não me pertence. Existem os juristas no Brasil, o Brasil é uma referência também nessa atividade, nós temos autores de peso e considerados no exterior, e tenho certeza que o presidente conta com uma assessoria jurídica bastante forte. Então, daquilo que sei do registro pleno, conforme esse que foi concedido agora, as responsabilidades estão muito bem definidas e muito atreladas, inclusive, ao próprio desenvolvedor. Mas
Temos que lembrar que a pandemia é um evento novo, ela trouxe, inclusive, arcabouço jurídico novo, leis foram feitas, foram criadas, então eu não quero entrar numa seara que eu não tenho nem domínio, nem atribuição de tecer comentários. Eu vou deixar isso para os nossos doutos juristas que vão assessorar corretamente, mas falando da minha seara, que é a área técnica aqui da Anvisa, quando o doutor Gustavo Mendes, que é o gerente-geral de medicamentos, e toda a sua equipe de 18 ou mais profissionais de alta qualificação acadêmica atestam a qualidade, segurança e eficácia daquela vacina, eu tenho a minha confiança nela, como tenho também a confiança na Coronavac e na AstraZeneca no uso emergencial. Em breve estaremos concluindo a análise da AstraZeneca para o uso pleno. Então, eu acredito que, se houver a oportunidade, se o presidente entender de me consultar, o que passarei ao presidente é exatamente o que eu estou dizendo agora, aqui, para o seu público, e esperamos que não haja nenhum problema de sanção em relação tanto à medida provisória de ontem, quanto a uma eventual compra dessa vacina pelo Ministério da Saúde. Nós temos que lembrar, o Brasil, com seus mais de 215 milhões de habitantes, ele vai precisar de um mosaico vacinal, não tem dúvida disso, nenhuma dúvida. Nós vamos precisar de todas as vacinas que tiverem o atesto de qualidade, segurança e eficácia feito por nós. Então, vamos investir nessas vacinas, vamos considerá-las para o Programa Nacional de Imunização. Oxalá essas dificuldades jurídicas sejam superadas dentro da lei, é claro, e os dirigentes, os grandes gestores nacionais, possam ter segurança para firmar esses compromissos e disponibilizar esses produtos para a nossa população. Esse mosaico é absolutamente necessário para qualquer país, não só para o Brasil. Quanto mais arsenal a gente tiver, melhor é. Quanto mais bala na agulha a gente tiver, melhor é. Além da Coronavac, da AstraZeneca, que deve conseguir o mesmo registro, isso deve ser aprovado pela Anvisa, que a Pfizer conseguiu, além dessas três, há outras vacinas bem próximas de serem aprovadas pela Anvisa? Datena, nós temos lembrar da número 4, vamos dizer assim, né? Nós temos a Coronavac, temos a AstraZeneca, a Pfizer, essas três já certificadas ou para emergencial ou para registro pleno, mas não podemos esquecer daquela que no nosso portfólio está ali na posição número 4, que é a Janssen, da Johnson & Johnson, que, segundo o noticiário internacional, possivelmente, nesse final de semana, vamos ter novidades dos nossos colegas do FDA, o Food and Drug Administration nos Estados Unidos, que poderão ter autorização para o uso. Então, a Janssen, ela tem estudo clínico no Brasil, tem um voluntário brasileiro tomando a vacina da Janssen ou placebo. Então, por que não a Janssen formalizar para nós um pedido de análise, seja para uso emergencial ou para o uso pleno? A Anvisa não tem, legalmente falando, o poder dela desencadear esse processo. Nós já autorizamos o estudo clínico, está em andamento, agora cabe à empresa. Eu acredito que teremos em breve um pedido ou de uso emergencial ou de registro feito pela Janssen, da Johnson & Johnson, que apresentou resultados bastante interessantes recentemente. E, obviamente, se tivermos esses pedidos, vamos conferir esses dados, vamos analisá-los. E, quem sabe, não teremos aí o doutor Gustavo Mendes em breve dando uma boa notícia também. Vamos torcer para que a Janssen, da Johnson & Johnson, peça também. Eu acho que vai ser bom. E todas as outras, né? Todas as outras empresas. Temos a Covaxin, que nos pediu também autorização para o estudo clínico fase 3 aqui no Brasil. E, obviamente, vai ser um bom advento. E aí vamos compondo esse tal mosaico que eu te falei. A Sputnik V parecia bem próxima de conseguir esse registro mediante a apresentação de documentos. Há problemas com a apresentação dos documentos da Sputnik V, que é a vacina russa? Datena, essa apresentação dos documentos devidamente consolidados para uma nossa análise ainda não se deu. Ainda não se deu, mas é aquilo que digo, não é? A opinião, o posicionamento do regulador, que também regula mercado,
ele tem um peso muito grande, né? Então, nós temos que lembrar que é uma vacina que está em uso em alguns países, né, no mundo, e que, portanto, pode ser muito útil para nós também. Então, da mesma maneira, desejamos que o mais rápido possível esses documentos possam ser enviados a nós. Concretamente, no presente momento, ainda não ocorreu. O senhor tem formação médica, científica, mas obviamente que tem a disciplina militar, não é? Isso é importante destacar. Ninguém gosta que entre na sua seara, principalmente quem tem disciplina militar. Você não entra na seara do outro, o outro não entra na sua seara. Não é? Mas quando, por exemplo, o Supremo forma a maioria para autorizar a importação sem registro da Anvisa, e isso não é com base científica e nem médica, porque ministros do Supremo são juristas, né? Quando o Congresso toma algumas posições também, isso não significa entrar na sua seara, ou o senhor não entende dessa forma? Atena, o Estado Democrático de Direito, ele contempla essas ações. Nós vamos lembrar que o Congresso Nacional é a casa dos legítimos representantes do povo brasileiro. Ninguém está lá sem ter uma grande votação, sem ter uma expressiva votação, ou seja, sem ter a manifestação do povo, que escolheu aqueles representantes que lá estão. A Suprema Corte também, de uma outra maneira, de uma outra forma, mas são todos ministros com uma formação muito sólida e que, obviamente, buscam fazer o melhor trabalho possível. Eu não posso duvidar das intenções dessas pessoas. O que você se refere dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, o texto exato, ainda não tivemos a oportunidade de ler, de acessar, e temos as notícias que vêm pela própria imprensa, que certamente são também notícias bastante confiáveis. E ali o que diz, pelo que entendi, que ocorreriam situações muito especiais para que aquilo que o Supremo decidiu seja posto em prática. Ou seja, contemplaria uma situação do não cumprimento das metas e objetivos do Programa Nacional de Imunizações. E aí, então, diante desse não cumprimento, os estados e municípios teriam a possibilidade de adquirir vacinas aprovadas no exterior, não certificadas pela Anvisa, mas ainda assim arbitra um prazo de até 72 horas para a manifestação desta agência nacional. Se nós lembrarmos que o Brasil ele tem a expertise e é líder mundial em Programa Nacional de Imunização, hoje, infelizmente, não estamos mostrando esses números por conta da indisponibilidade do item principal, que é a própria vacina, senão, com certeza, estaríamos aí vacinando mais de 1 milhão de pessoas por dia, como é a nossa marca, digamos assim, talvez até mais, em função de um esforço mais concentrado, quero crer que sim. Eu penso que essa situação especialíssima não venha a se tornar rotina, ela continuará sendo uma exceção. Então, como eu costumo dizer também, meu querido Datena, nós já temos muito trabalho aqui, nós já temos que nos concentrar densamente no trabalho que temos. Então, se não me falha a memória, Mateus 6,34, não vos inquieteis pelo amanhã, basta ao dia o seu próprio mal. Então, vamos trabalhar com os problemas de hoje e amanhã ou depois, se houver essa situação, a gente vai ver o que acontece diante do caso concreto. O foco hoje é lidar com aquilo que a gente tem na frente. Essa minha pergunta vai exatamente contra o versículo que o senhor citou, mas eu me permito fazê-la. Porque eu acho que o senhor vai muito mais do que... o senhor vai além do que aprovar a vacina ou não. O senhor vai além do que a atribuição da Anvisa. O senhor, como cidadão respeitado que é e interessado na saúde brasileira, o senhor não aprova só a vacina por causa da segurança, da eficácia da vacina e esses detalhes científicos. O senhor aprova a vacina achando que essa vacina vai ser mais um elemento útil dentre tantos quantos podem ser aprovados de outras vacinas, para que a gente saia dessa crise como o mundo está saindo dessa crise. Está provado que a vacinação é importante. Quem já vacinou
com a segunda dose já está tendo efeitos altamente positivos, tanto que no mundo inteiro o número de casos e mortos vem caindo, a não ser no Brasil, onde a situação ainda é muito grave, né? Nós temos uma estabilidade, estacionamos num platô muito ruim de casos e mortos, estamos quase virando que o epicentro da doença, tomando essa tocha tétrica dos Estados Unidos. Mas então, como eu acho que o senhor vai além disso, eu deveria perguntar só de um fator técnico e pronto, acabou. Mas o fato de que parece que há em caminho uma aprovação de que laboratórios particulares, entidades particulares poderiam importar também vacina, desde que metade do que eles importassem fosse para o SUS. O senhor acha isso uma coisa saudável ou pode atrapalhar um processo de vacinação? O senhor que como cidadão pode responder isso e como médico e cientista também. Até no que eu penso aí é o seguinte, e aí eu coloco a opinião do cidadão, do médico e não do presidente da Anvisa, porque, relembro, né, a Anvisa não compra nenhum band-aid, nenhum comprimido de aspirina. Quem compra é o Ministério da Saúde para suprir o sistema único. Então, agora é a opinião pessoal e a do médico. Se nós considerarmos o Brasil como um sistema fechado, ou seja, é a nossa população, e se temos iniciativas particulares que buscam adquirir vacinas, obviamente, vacinas que tenham sua qualidade, segurança e eficácia atestadas por nós, conforme reza a lei, inclusive, e que temos tempo para analisá-las, por exemplo, e o tempo nós já mostramos que a Anvisa é recordista no mundo nesse sentido, Pfizer foram 17 dias, por exemplo. Então eu fico pensando, por que não? Por que não? São brasileiros que terão acesso a vacinas e que, consequentemente, vão desonerar o SUS. Talvez seja um bom advento, se considerarmos o sistema fechado. O que, obviamente, seria complicado seria imaginar, por exemplo, uma exportação de vacinas, pelo menos no momento inicial. Está faltando para nós, né? Então, se isso não está na tela do radar, e penso que não está, a iniciativa privada, ela pode, sim, ajudar. Afinal de contas, estamos todos aqui no nosso país. Então, a disponibilização pela entidade particular, e vamos lembrar, não é, que a Anvisa recentemente colocou a palavra preferencialmente pelos órgãos públicos, mas o preferencialmente não é excludente para o particular. Diante agora dessa medida que você citou, eu penso como médico e como brasileiro que seja positiva. Não vejo nada de mal nisso, não. Pelo contrário, eu acho até que pode ser positivo, sim. Analisando que você importe 100 vacinas, 50 você já dá para o SUS, já vai ajudar o SUS. E as outras 50, o cara que pode pagar, paga a vacina, o preço que o laboratório que importou, a clínica que importou, a entidade privada que importou comprar, e vai desonerar o SUS. Então você vai ganhar duas vezes, né? Você vai dar metade do que você importou para o SUS e vai deixar com que a outra metade que vai pagar mais caro essa vacina onere o sistema público de saúde. Eu acho interessante também desse ponto de vista. O senhor disse que a AstraZeneca está próximo de conseguir um registro como a Pfizer conseguiu, não é? A AstraZeneca disse hoje para a unidade europeia, hoje ou ontem, que só vai entregar metade das vacinas que ela prometeu que ia entregar. Não tem vacina, mas ninguém tem vacina. Isso não vem ao caso para o senhor, porque o senhor diz, eu decido tecnicamente, eu vou aprovar o registro ou não vou aprovar o registro em condições técnicas. E nesse momento a condição técnica mesmo, né? O fator mercado já não é com o senhor, porque como o senhor disse, o senhor não compra nenhum band-aid. Então a aprovação da vacina ela é técnico-científica e só isso. Não é isso, doutor Barra? Exatamente. E é importante essa oportunidade da sua pergunta, porque, por exemplo, a vacina da Pfizer, uso amplo, primeiro registro das Américas. Quem é que assina esse registro?
é o Dr. Gustavo Mendes, gerente-geral de medicamentos. Não é uma decisão de diretores nem de diretoria colegiada. Interessante, não é? Ué, mas por que foi decisão de diretoria colegiada o uso emergencial da Coronavac e da AstraZeneca? Porque são coisas diferentes. O uso emergencial, o nome já diz, ele é emergencial, então ele é tangido por uma questão de tempo, uma premência de tempo. O que o Dr. Gustavo Mendes e a equipe faz? Ele passa ao quadro de diretores. Olha, os estudos não estão 100% concluídos, mas é seguro, tem qualidade e a eficácia, que é esta que foi apresentada, ela será, obviamente, confirmada, tão logo os estudos estejam concluídos e falta muito pouco. Então, diante de uma comunidade, como o profissional de saúde, como o idoso, o paciente que tem comorbidade, eles estão, mais do que talvez aqueles que não pertencem a essas categorias, estão mais ameaçados pelo vírus, entende-se, então, que é razoável, em termos de risco-benefício, que esse produto seja disponibilizado. Essa decisão é uma decisão de diretoria colegiada. Agora, o medicamento ou a vacina que cumpriu o rito completo, quem assina não é um diretor da Anvisa. Então, esse mérito é do grupo de servidores capacitados, servidores concursados, que, no caso concreto, o seu chefe é o doutor Gustavo Mendes. Então, a Idatena, veja como é difícil, às vezes, entender a atividade regulatória. E quando houve a pandemia, o Brasil inteiro tentou entender a toque de caixa a atividade regulatória. Obviamente não conseguiu. Isso gerou incompreensão e, eventualmente, gasto de energia, até conflitos desnecessários. Por quê? Porque é uma atividade realmente bastante hermética. Tem detalhes muito difíceis de serem passados rapidamente, não é? Com a velocidade de uma pandemia. Então, por isso que esse concurso da imprensa é fundamental, porque é a chance que a gente tem de ir explicando, enquanto o jogo é jogado, as regras desse jogo, entendeu? Mas é aquilo que você falou, é decisão técnica, totalmente técnica, e no caso do registro pleno, no caso da Pfizer e demais vacinas que deverão ser aprovadas, a lavra é da Gerência Geral de Medicamentos. Não tem aí influência, nem pitaco, nem ação do quadro de diretores. É interessante, mas é assim. O registro pleno, o senhor disse agora que deve ser conseguido com base técnica, científica, por parte da AstraZeneca. E se o governador Dória não estiver ouvindo, com certeza alguém da assessoria dele está. E está perguntando assim, pô, esse cara não vai perguntar da Coronavac? Então o cara pergunta, e a Coronavac? Doutor Barra. Perfeito. É sempre uma decisão da empresa, do laboratório, do desenvolvedor, o momento para pedir a análise para o registro pleno, o que não aconteceu em relação à Coronavac até o presente momento. Registro pleno, só duas pediram, Pfizer e AstraZeneca. O senhor vê, inicialmente, condições da Coronavac cientificamente está próxima de ser aprovada se pedir o registro pleno ou não? Eu creio que se pedir o registro pleno, obviamente tudo vai ser bem analisado, né? Precisa ser, mas existem fatores, vamos dizer assim, aceleradores do processo que são incontestáveis. Primeiro é a realização do estudo clínico fase 3 no Brasil. Embora nós tenhamos recentemente entendido que pode ser aceito o estudo clínico fase 3 no exterior, nós pontuamos que para aqueles que são feitos no Brasil, o prazo é até 10 dias. Para quem faz no exterior, o prazo é até 30, porque nós vamos ter que receber a documentação e ter acesso à documentação. Para quem está fazendo no Brasil, como é o caso da Coronavac, e já sob o regime da submissão contínua, ou seja, vai toda hora mandando os dados disponíveis, eu tenho certeza que se pedirem o registro,
para o uso pleno, a nossa análise vai ser bastante rápida e, com certeza, um caminho mais fácil de ser trilhado do que outras que não tiverem esse grau de avanço já no sistema regulatório. Então, eu penso que é uma decisão da empresa, do desenvolvedor, e, quando fizer, vai encontrar uma agência pronta para analisar e responder. Olha, de minha parte, eu me considero satisfeito, acho que o ouvinte da Bandeirantes também, mas se o senhor quiser completar com alguma outra informação que julgue necessária, nós estamos à disposição. Meu amigo, no final, né, eu acho que foi uma entrevista, conforme dizem os juristas, exauriente, ou seja, exauriu o assunto, não sobrou mais nada. Então, se não sobrou mais nada da área técnica, né, do rigor, né, do cientificismo e toda essa história aí, que por vezes é muito agradável para a gente que gosta disso, mas é um purgante para quem não é do métier, né? Eu queria citar uma outra questão rapidamente aqui, que é o seguinte, né? E aí já estamos entrando no campo do pensamento. É muito importante ter esperança. O organismo humano, eu já disse isso várias vezes, né? O sistema imunológico, ele se beneficia com bom pensamento, com um estado de espírito tranquilo. A preocupação, o medo, o temor, a desconfiança, esses sentimentos todos, eles atacam o sistema imunológico e a gente fica suscetível. Não é o coronavírus, não. A gente fica suscetível a qualquer doença. Não é? Os estados que induzem a depressão facilitam a doença do ser humano. Então, que sejam, como eu falei para ti agora há pouco, que sejam esses ventos de entendimento, de diálogo, de buscar conhecer o que é a atividade do outro antes de tecer crítica, golpear bastante o ego, o eu, e pensar no nós, na coletividade, isso vai criando uma atmosfera muito positiva e vai fazendo com que a saúde das pessoas fique melhor. E N outras coisas boas que devem acontecer. Então, eu digo aqui esse meu sentimento de que, em face desses últimos acontecimentos, a nossa interlocução com a Câmara Federal, com o Senado, essas ações, esse diálogo, buscando a compreensão, buscando conhecimento das atividades, só pode sair coisa boa daí. E é disso que a gente está precisando, porque, para não me estender mais, vamos lembrar, o inimigo é um só. Hoje é um só. É um inimigo extremamente rudimentar no ponto de vista biológico, e aí eu vou dizer biológico, há uma corrente que inclusive diz que não é bio, não é vida, vírus é uma outra história, mas enfim, um organismo rudimentar que coloca o planeta inteiro, com o ápice da criação, que é o ser humano, de joelhos. Então não é simplesmente razoável que esses ápices da evolução entrem em conflito entre si e deixem esse organismo vencer essa parada. Não vai vencer, não. E a gente precisa de união para esse combate aí. É a minha consideração final. É o famoso bem sano em corpore sano. Um abraço grande ao senhor, saúde ao senhor, parabéns pelo trabalho aí na Anvisa, desenvolvido pela Anvisa de uma forma isenta, científica e técnica. E a toda a sua equipe. Um ótimo dia, fica com Deus, presidente. Obrigado, Datena. A Anvisa agradece essa oportunidade aí ao Datena, à Rádio Bandeirantes, tirar essas dúvidas. Tenha um ótimo dia e fique com Deus também. Tudo de bom.